Então, pessoal, para começar, eu ganhei essa maleta de presente da minha mãe, da minha avó, né? Que eu considero como irmã, porque ela me criou. Então, eu ganhei essa maleta aqui. Ela é porta-parafuso, pregos, é uma maleta com divisórias para você estar colocando, né? Um organizador. E ela é assim, ó, para você colocar parafusos, pregos, chave de fendas, né? Que são ferramentas pequenas. E assim em diante. Eu gostei bastante dela. Ela comprou pra mim na Telha Norte, eu escolhi. Ela foi R$30 e eu gostei muito. Serve pra mim porque eu ia fazer um organizador. De madeira, só que eu não tenho tempo, né? E mais uma vez queria estar pedindo desculpas também, pessoal, porque eu tenho demorado para gravar vídeos pela falta de tempo, trabalhando muito. Para quem não sabe, eu tenho uma pequena oficina em casa, né, e eu faço trabalho de marcenaria, então sempre tem encomenda de móveis ou de peças de MDF, artesanatos, decoração de festa que eu também faço, ou peças para decoração, então eu estou sempre trabalhando, nem tenho tempo, às vezes trabalho até no fim de semana para entregar encomenda, então é meio complicado para mim, por isso que eu estou demorando, mas eu vou me organizar mais e vou estar gravando. Então essa é uma das coisas, pessoal, que eu ganhei, gostei muito. E também o macaco hidráulico que eu comprei pelo Mercado Livre. Eu paguei nele uma vez R$50, que é um macaco hidráulico que está na promoção. Ele está por R$37,99 e mais o frete, então deu R$50. O frete foi o que? O frete foi uns R$12 a R$13 e veio pelo correio para mim. Demorou 3 semanas para chegar, recomendo muito, não sei se ainda tem esse valor. Ele é de 2 toneladas, os outros preços que eu encontrei foi de R$50 a R$60, foi mais em conta, eu até achei que fosse muito, mas vamos ver. Eu já dei uma abrida nele para verificar se estava tudo certinho, caso precisasse trocar. Está ele, né, pessoal? Bem, essa parte aqui. Bem, esse pininho aqui, essa borrachinha, esse outro pininho e o manual de instrução. Então a caixa é essa daqui, né? É Thunder, a marca dela, macaco hidráulico tipo garrafa, 2 toneladas e serviços, comércios de máquinas e a empresa é Thunder Equipamentos. Então tá aí para vocês quiserem dar uma pesquisada no Mercado Livre ou na internet, Thunder Equipamentos. Porém, eu não sei se ainda está no mesmo preço, tá, pessoal? Ele aqui, né? Atenção, nunca exceda a capacidade nominal de carga. A base do macaco deve sempre estar sobre a superfície firme e nivelada. Nunca trabalhe sobre cargas elevadas sem aparelhagem de suporte. Então, pessoal, você tem que usar ele no limite, você não pode passar o limite para não atingir a capacidade dele. Então, vamos lá. Mais ou menos isso daqui, eu não faço a mínima ideia como usa, porque eu nunca tive um macaco, mas para quem está assistindo meu vídeo agora, ele é para mim prensar o shape de skate para prensa e pro molde que eu fiz, né? Então ele vai ser para assim, por exemplo, eu nem sei como usa isso aqui, mas vamos lá. Essa borrachinha, ela fica aqui, né? Essa outra deve ser aqui. Deixa eu ler o manual aqui, pessoal, para ficar mais informado. Pessoal, basicamente aqui não fala muito, não mostra muitas instruções de desenho, fala mais sobre a capacidade dele, material fabricado, instruções de operação, tem um de montagem. Isso aqui é o certificado de garantia, se não me engano são 3 ou são 6 meses. Então eu imagino que seja mais ou menos assim, né? Porque eu vi no vídeo do Negão usando, então eu acho que é mais ou menos assim, né, pessoal? Acho que é mais ou menos isso. Isso daqui deve vir aqui, né, para deixar maior, não sei. Ou desse outro lado, porque eu percebi, pessoal, que aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, tem um certo de uma bolinha. E aqui tem um pininho. Não, eu acho que isso aqui até desse lado,
Porque aqui tem um pininho, vocês estão vendo? Então eu acho que isso encaixa aqui, esse pininho fica assim, tá entendendo? Então eu acho que é mais ou menos isso daí, pessoal. Aí eu acho que você encaixa ele assim, encaixa esse pininho, né? E faz esse procedimento aqui. Acho que é isso, pessoal. Aí pra aumentar isso aqui dele, que eles são 30 centímetros de altura, né? Então vai aumentando até... Não vou aumentar tudo, pessoal, porque eu não tenho paciência, mas fica mais ou menos até aqui, ó. Entendeu? A altura máxima dele, eu acredito que aqui deva ter 18 centímetros de altura, mais os 30, então dá aí 48, eu acho. Então, pessoal, ele é mais ou menos isso daí, é basicamente isso, né? Como vocês estão vendo. Isso aqui aumenta e fica mais ou menos até aqui, e essa é a capacidade dele. O que eu tenho pra falar é que eu gostei muito dele, o material é muito bom, a soldagem você não vê nenhuma parte, ele é muito bom, bem pintado. Ele parece ser um material bom também. Mas mais ou menos isso daí, pessoal. Se vocês quiserem comprar, pode confiar na marca, tá? Na loja do vendedor. E é mais ou menos isso daí. Foi R$37, tá? Acho que ele fora de promoção deve ser 50, então é mais ou menos isso daí, eu gostei muito. Outra coisa também que eu comprei, pessoal, foi esse tênis aqui. Ele é da marca High Skateboard. Eu ainda não usei ele para andar de skate, eu experimentei ele só no pé, para ver se o número estava certinho, porque às vezes, pessoal, você compra no seu número, vamos supor 40, mas o formato às vezes não cabe no seu pé, porque o formato é menor, ou às vezes cabe, só que fica maior. Então ele é 38, eu calço 37, 38, ele ficou um pouquinho folgado, mas eu acho que depois com o tempo ele vai se ajustando no meu pé, né? Porque na verdade eu calço um 38 pequeno, então é mais para 37, só que porém tem 37 que não cabe no meu pé. Então, pessoal, eu comprei ele aqui. Ele aparenta ser um sapato muito bom. Eu paguei R$130 nele, pela internet, né? Eu não lembro o site que eu comprei. Eu vou ver direitinho, pessoal, eu coloco na descrição. Então, ele aparenta ser um sapato muito bom, ó. Aqui o solado dele aqui é alto, né? Aqui ele não tem costura, é reto, então isso me interessa muito, porque quando você compra um tênis para andar, skate, a primeira parte que desgasta é essa da frente. Então aqui aparenta ser colado. A única parte que tem costura é essa parte aqui, essa parte aqui. O cadarço dele, como vocês estão vendo, é assim liso, não é aqueles arredondados. A emblema com a marca, né? Aí aqui tem também a emblema dentro, né? Harder 38. Ele aparenta ser um tênis muito bom. Eu coloquei ele no pé, ele é muito confortável. Só uma coisa que eu gostei muito foi isso daqui, pessoal, porque machuca um pouco, aqui não é muito espumado. Você olha assim, ó, parece seco, só que quando você coloca no pé machuca um pouco. Não sei se é porque eu ainda estou me adaptando, é a primeira vez que eu compro dessa marca, mas só isso que eu não gostei. Mas o resto, o pessoal disse, é muito bom. Gostei bastante dele. Escolhi ele por causa da cor, um vermelho assim com... um vermelho com... é um cinza, né? Um cinza meio azulado, porque eu gosto muito de cor escura, eu não gosto de rosa, eu não gosto de azul bebê e cores femininas. Eu gosto de azul, minha cor preferida é azul, porém um azul bem escuro, um azul bem marinho. Eu gostei muito dessa combinação de um cinza, o cinza claro aqui do cadarço, com cinza escuro, solado amarronzado e aqui vermelho. Então é isso, pessoal. Eu não tenho nada contra para falar dele, gostei muito dele. Então, pessoal, é isso aí. Se vocês quiserem comprar, pode confiar. Muito bom. E, pessoal, vamos lá. Outra parte que eu gostei muito também, que eu gostei. O melhor eu vou deixar por último. Mas tem também essa lixadeira aqui, pessoal, que é uma grande história. O que acontece, pessoal? Eu estava precisando de uma lixadeira nova. Eu tinha uma lixadeira da DeWalt, que praticamente é da mesma cor. E a marca DeWalt, pessoal, para quem não conhece, como eu estou na profissão de marcenaria, é uma ferramenta assim que ele é o sonho de consumo de todos os marceneiros. Eu sempre sonhei em ter várias ferramentas, todas as ferramentas da DeWalt. Porém, são muito caras. Se você paga
R$ 400 uma ferramenta, uma parafusadeira boa da Makita da Bosch. Numa DeWalt você vai pagar R$ 600, porque é muito cara. Ela é uma marca americana, mas gente, é muito boa e a linha dela é top, top. Só que o tempo foi passando, pessoal, aí eu comprei uma lixadeira DeWalt Orbital, né? Eu comprei uma e ela era muito boa. Só que aí eu acabei vendendo ela, né? Vendi bem baratinho e fiquei um tempo sem lixadeira. Aí foi que eu fiz aquela lixadeira de disco, que é a que vocês veem nos meus vídeos, né? Que ela fica lá parada atrás do cenário. Só que ela deu um problema no motor, eu vou ter que montar outra. Tanto que em um dos vídeos eu falei pra vocês que eu vou estar ensinando vocês a fazer uma lixadeira de disco, né? Pra quem quiser fazer aí, ela é muito boa. Só que eu tava precisando de outra, uma lixadeira assim de mão, né? Orbital, porque ela agiliza muito os nossos trabalhos, né? Então eu resolvi comprar essa. Chegando lá na loja, eu fui comprar na Telha Norte, pessoal, onde eu sempre compro ferramentas. Já comprei no J. Nacão, já comprei pelo Mercado Livre e na Telha Norte agora, mas eu já comprei bastante ferramenta lá. E eu fui comprar, pessoal, só que eu fui indo comprar a da Bosch, que eu já tenho a tipo da Bosch, e eu gostei demais. Tanto que umas linhas brasileiras da Bosch, nem sei se é brasileira ou americana, mas é uma linha muito usada tanto no Brasil quanto fora também, né? Então, a Makita e a Bosch é uma marca muito boa. E pelo fato de ter comprado a tipo da Bosch e eu ter gostado, eu falei, quer saber? Enquanto eu não tenho condições de investir nos equipamentos DeWalt, eu vou investir no da Bosch, que é um pouco mais em conta, né? Aí fui comprar, cheguei lá, chegando lá tinha um mostruário da Bosch, que ela é na mesma cor da linha da tipo que eu tenho, né? Que vocês até já conhecem a linha da Bosch, que ela é um azul com um verde assim e um vermelho. Porém, pessoal, chegando lá, o cara falou que não tinha mais. Aí eu falei, não tem problema, você pode me dar um mostruário mesmo, né? Se tiver algum problema, eu comunico vocês. Só que ele falou, pessoal, que a Bosch comprou essa marca aqui. Que marca é essa? É a marca Stanley, pessoal, isso mesmo. A Bosch comprou essa marca, ou seja, essa marca aqui, ela é Bosch. O que muda nela é a linha, é praticamente, né, a embalagem dela, porém ela é Bosch. Só que eu fiquei meio triste, porque eu queria minhas ferramentas no mesmo padrão, na mesma cor, né? Porém, chegando lá eu tive essa notícia. Eu fiquei um pouco triste, pensei em pegar da Makita, só que eu falei, vai essa mesmo, né? Então a da Bosch, ela estava por R$300, e a da Bosch mesmo, né, se fosse antes. E a da Makita também estava R$300. Aí eu peguei essa daqui mesmo, eu paguei R$200, é uma nova linha no mercado. Está chegando em todas as lojas de ferramentas, até pelo Mercado Livre eu dei uma olhada, já tem. E ela na loja está custando R$200 na promoção, por causa dos Dias dos Pais. Então eu vou estar abrindo ela aqui agora, pessoal, para ver para vocês. Ela, pessoal, ela é 220 volts. A 110 ela é um pouco mais cara, ela é R$230 e a 220 ela é 199, né? R$200. Vamos lá. Ela tem 11 de largura por 14 de comprimento. Ela, o modelo é STEL 401. Ela tem 2 anos de garantia, isso é muito bom. E ela é lixadeira orbital, certo, pessoal? Deixa eu ver. Bom, acho que essas são as características dela, né, no momento. Então vamos lá, vamos abrir. Então aqui, pessoal, de começo, você vai abrir, vai ter logo um manual de instruções, né? Todo embragalhado. Ó, vem uma lixa de brinde, né? Acompanhando ela. Essa daqui é uma lixa 120, tá? Grão 120, tá? Vem aqui, pessoal, ai, meu Deus. Isso aqui é o coisinha de pó, o aspirador de pozinho dela, né? Isso é muito bom também. A DeWalt que eu tinha, ela tinha isso também.
Aqui vem a tampinha dela, né? Deixa eu pôr no colo para mostrar melhor para vocês. Aí aqui vem a belezura. Vou ler um pouco do manual de instruções para vocês terem uma ideia saber um pouco dela, né? Tal. Então, pessoal, vamos lá. Centro de serviços. Ela já tem... Ó, pessoal, olha uma coisa aqui muito legal, que eu não tinha sabido, eu tô sabendo agora. Ela tem parceria com a Black & Decker, com a Stanley, né, que é essa própria marca, mas agora que a Bosch comprou, e com a DeWalt. Estão vendo aqui, ó, no canto da DeWalt, Black & Decker e Stanley. Então, muito legal isso, que é o centro de serviços, e eles atendem no Chile, no Peru, no Uruguai e no Brasil. Então, para você que estiver em Chile, Peru, Uruguai, você pode estar tendo acesso a essa ferramenta também. Então, aqui tem o endereço, né, de cada um e tal. E aqui, isso aqui é onde você pode estar consertando, né, assistência técnica. Gente, nossa, gente, eu juro pra vocês, ela é o mesmo modelo da DeWalt que eu tinha. Nossa, gente, é igualzinha. Até o formatinho assim, ó. Gente, é muito parecido. Nossa, igualzinho, gente. Igualzinho, igualzinho mesmo. E pra vocês que não conhecem a ferramenta da DeWalt, ela é da mesma cor. A única coisa que eu mudaria aqui, pessoal, é só o emblema da marca, ó. Substituiria aqui por DeWalt, pronto. Igualzinha, gente, igualzinha. Agora, eu espero que seja tão boa também quanto a DeWalt, né? Então você começa aqui tirando o ferrinho que estão entre os fios, né? Que prendem os fios. Ó, aqui, pessoal, vem uma espuminha, que é onde você é como se fosse um velcro, né? Esse velcro você pega e gruda aqui, entendeu? Gruda aqui na coisa, mais ou menos assim. Vou explicar pra vocês. Eu não queria nem colocar, porque eu vou usar esse molde aqui pra mim tirar molde das outras, né? Quando eu for pesar outros. Pra não ficar gastando, pessoal, isso aqui é muito caro. Se você for comprar próprio, né? É muito caro. Isso daqui, pessoal, é uma coisa muito legal. Isso daqui é o quê? Isso aqui é um molde que quando você compra a sua lixa, você vai colocar aqui, ó, como vocês estão vendo, tem essas perfurações, como se fossem cravinhos, estão vendo? Você vai cortar a lixa no tamanho, vai posicionar aqui, pronto, ela vai fazer os furos, que vai ser onde você vai, entendeu? Você vai fazer assim, ó, pá, ela vai furar, entendeu? Então, gente, isso é muito legal. A da DeWalt que eu tinha, ela não tinha isso. Aí você vai pegar e vai encaixar isso aqui, ó. Vai encaixar esse aspirador de pó aqui e vai, conforme você vai lixando, ela vai pegando, né? Então, gente, é muito bom. Essa daqui, ela é 220, né, como eu falei pra vocês. Eu não me importo, eu tenho ferramenta 110 com 220, porque onde eu estou tem as duas opções. Mas se você tiver 220 em casa, eu proponho que você compre 220, porque é muito mais forte que a 110. Ela é muito forte, né, pessoal? Muito forte mesmo. E é isso daí, pessoal. Gostei muito dela, acabamento muito bom. Aqui na frente, como vocês estão vendo, tem o botão 1, o botão 0, que é onde você liga, né, a sua ferramenta. Aqui você aperta o 1, liga, aperta o 0, aí desliga, entendeu? Então é muito bom mesmo. Nossa, pessoal, gostei demais. Nossa. Chegou a melhor parte do bolo. Uma coisa que eu também estava esperando muito e que era uma das coisas que eu mais queria, o pessoal que estava precisando, apesar de eu já ter uma coisa dessa, só que eu queria outra. Não era o jeito que eu queria uma
capacidade maior, mas Deus que me deu. Então, é isso daí, eu estou muito feliz. Ai, meu Deus. Pessoal, o que eu tenho para mostrar para vocês é essa belezinha aqui que eu comprei. Ela é uma parafusadeira e furadeira da Bosch, profissional, GSR 1000 Smart. Ela é parafusadeira e furadeira bateria e ela vem com 10 bits, que é os negocinhos que você parafusa, mais um extensor, que é, se eu não me engano, deve ser o extensor é aquele negocinho que você coloca para deixar maior o caninho de parafusar. E ela é 12 volts, ela é bivolt, tá? Ela liga tanto em 110 para carregar quanto 220. Ela é profissional. A bateria dela, pessoal, se eu não me engano, eu acho que é de lítio, a bateria dela. 12 volts máximo. Ela não tem controle de torque. Carrega e tal. 6 milímetros. Ela tem luz de LED, tá? A capacidade de furo dela é 6 milímetros. E aí aqui o conteúdo dela: parafusadeira, furadeira, bateria, carregador, um kit com 10 bits, extensor universal e um manual de instruções. Fora a maleta também, que é muito legal para guardar ele. Então, manual, pessoal, vou começar a rasgar a embalagem aqui com muita dó. Porque, gente, é muito bom, né? Quando a gente compra uma coisa nova, a gente fica tão feliz. Então, vou começar aqui a abrir a coisa dela. Então, pessoal, é basicamente isso aqui. Essa é a maleta, né? Com a emblema da Bosch. Emblema da Bosch. Aqui na lateral ainda tem a embalagem da parafusadeira, né? Novinha para o nosso uso. Aqui tem as peguinhas dela que você abre. Pessoal, vocês não liguem muito para essa mesa não. Essa mesa eu fiz só para quebrar um galho mesmo na decoração, mas ela ficou meio molinha porque eu fiz na pressa, porque eu ia fazer um negócio. Mas é isso aí. Aí você abre ela, né? Aqui, ó, vocês estão vendo? Deixa eu pegar alguma coisinha aqui pra mim rasgar esse selo. Pronto, pessoal, rasguei o selo dela. Rasguei o selo. Vou começar, pessoal. Ela vem aqui, né, com os bits, como vocês estão vendo, que eu já li no início, né? Vem com os bits. 10 bits originais da Bosch, que eu não quero perder, porque, gente, a pior coisa é você estragar ou perder um bits. Sabe por quê? Porque a minha parafusadeira da Skill, os bits dela, nossa, era muito boa, parafusava perfeitamente. Eu fui comprar outros bits, material de construção, mesmo você comprando no caro, gente, não vale a pena, é horrível. Eu nunca cheguei a comprar, tipo, de uma marca boa, Bosch, Makita, mas eu comprava, tipo, um preço elevado e não valia a pena. 6 de chave estrela, 2 de chave de fenda e 2 sextavadinhos, né, daquelas sextavadas. Aí vem um extensor, que é esse daqui. Eu não sei nem se eu vou usar o novo, porque eu tenho uns 3 desse já, muito bom. Aí tem o carregador também, que ele é da marca Bosch também. Ele é tipo aqueles carregadores tipo de celular. Você só encaixa assim e pronto. E a bateria dela, pessoal, é embutida. Eu gostei muito do designer dela. Porque, olha, pessoal, a primeira coisa que você nota quando você pega nela é que ela é muito leve, sabe? Ela é muito leve. Então, pra você, no caso eu também faço montagem de móveis na casa das pessoas. Pessoas, meu amigo, dizendo que precisa montar um guarda-roupa, um armário, precisa fazer uma configuração do móvel, uma porta, isso, aquilo. Então, é muito bom pra isso. Pra trabalhos pequenos, velhos, você pode levar uma mochila, qualquer coisa assim.
Então, pessoal, ela é muito boa mesmo. Designer dela, muito legal. Eu vou procurar pesquisar se ela é lítio mesmo, mas eu acredito que não, porque aqui não está marcado. E pelo que eu tinha pesquisado, pessoal, da antes de eu comprar, parece que enquanto uma bateria você carrega de 6 a 8 horas, ela aqui você coloca ela, parece que em uma hora e meia ela carrega. E então, tipo, você for almoçar, você voltou, ela já está carregada, então isso é muito bom para agilizar o seu trabalho, né? Sendo que se você tivesse outra, você teria que ter 2 baterias ou deixar carregando a noite inteira para você usar, e ela nem dura o dia inteiro. Então, ela é muito bom, o perfil dela aqui é muito bom. Ela tem esse negocinho aqui atrás, ó, a bateria dela é embutida, tá, pessoal? Ela não desencaixa. E agora chegou a hora da verdade, vamos testar. Ó, pessoal, a luz de LED aqui dela sempre, tá vendo? Luz de LED dela, então é muito bom para você que vai fazer montagem em lugar de ou não ter iluminação ou faltou luz, né? Então é muito boa isso que eu tenho para falar dela. Outro vídeo eu vou fazer eu testando ela, mas já tá aprovado, é muito bom. E é isso aí, pessoal. Tchau, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. Tchau!